Sejam bem-vindas e bem-vindos à jornada Meu Filho Canhoto. Aqui nós compartilhamos estratégias e técnicas para você ajudar o seu filho canhoto com as atividades da escola e outras atividades que eles possam fazer em casa também. É muito bom estar aqui com vocês hoje para a gente conversar sobre o seguinte assunto: de quem é a obrigação de ajudar a criança canhota? Esse é um tema bem sensível e complexo. E eu queria muito que nessa live de hoje a gente pudesse conversar e vocês pudessem me dar também a opinião de vocês. Eu primeiro gostaria de explicar por que eu coloquei esse tema da live de hoje, porque é importante a gente falar sobre ele. Depois eu queria muito ouvir a opinião de vocês. O que vocês pensam sobre isso? O que vocês sentem? O que vocês observam? Então, primeiro eu queria compartilhar com vocês sobre por que eu escolhi esse tema para hoje. Muitas vezes eu escuto alguns pais dizerem que a obrigação de ajudar a criança canhota é da escola, é dos professores. E muitas vezes eu vejo os professores realmente empenhados em ajudar crianças canhotas, ainda que eles não tenham aprendido na faculdade de pedagogia como ajudar essas crianças. Muitas vezes, o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, pessoal da área de saúde de uma maneira geral, os pediatras, eles não sabem que existem técnicas específicas para criança. E isso não quer dizer que eles não estudaram muito. Eles foram para a faculdade, se especializaram, estudaram, mas infelizmente esse conteúdo também não estava disponível para os profissionais de saúde, para que eles aprendessem que existem técnicas específicas para as crianças canhotas. E aí isso traz para a gente essa questão: de quem é a obrigação? Vocês aí, eu queria ouvir um pouco da opinião de vocês. Me contem aí, se tiver alguém que quiser entrar ao vivo comigo, pode chamar, que eu aceito aqui no Instagram. O pessoal do YouTube não tem esse recurso, mas para o pessoal do Instagram, quem quiser participar, é só pedir que eu aceito aí para ouvir um pouco da opinião de vocês também. Esse é um tema bem complexo, eu acho que não existe uma resposta única para ele, não é? Eu não posso afirmar para vocês que a obrigação é de uma pessoa ou de outra, e é por isso que eu queria ouvir muito de vocês. O que eu sinto sobre esse assunto? Eu vou compartilhar um pouco da minha impressão sobre esse assunto. Eu acho que, na verdade, esse é um trabalho conjunto. Não existe uma obrigação, mas existe uma responsabilidade conjunta. Eu acho que todos, professores, pais e quaisquer outros profissionais de saúde que lidem com a criança, seja um terapeuta ocupacional, um pediatra, um fisioterapeuta, quem trabalhar com a criança precisa estar atento e ajudar essa criança a superar qualquer desafio que elas encontrem a usar objetos de destros e se deparar com técnicas que também foram feitas para destros. Então, na minha visão, essa é uma responsabilidade conjunta. Mas, infelizmente, muitas vezes, os profissionais de saúde, os professores, não tiveram acesso a essa informação. Então, termina ficando mais uma responsabilidade para os pais do que para esses profissionais de saúde e os professores que ainda não tiveram acesso à informação. E em algum momento na história, mais para frente, eu acredito que isso vai acontecer, de existirem políticas públicas e leis que vão garantir que esse conhecimento seja distribuído, esteja disponível para todas as pessoas, e principalmente nas faculdades de pedagogia e também nas faculdades de terapia ocupacional, nas faculdades, em várias outras faculdades. Mas enquanto esse conteúdo não está disponível para os profissionais, eu acredito que não seja justo a gente esperar que os profissionais de saúde e que os professores sejam os responsáveis para ajudar as crianças canhotas. É por isso que, na minha opinião pessoal, eu acredito que essa é uma responsabilidade, na atualidade, é uma responsabilidade dos pais e, em algum momento, será uma responsabilidade conjunta, porque a criança não vive só em casa e a criança não vive só na escola. Então, vai existir, em algum momento, essa necessidade de todo mundo trabalhar junto. E eu queria ler agora, a Marla fez um comentário no YouTube. Acho que a partir do momento que o profissional saiba da importância de auxiliar corretamente o canhoto, é preciso explicar isso às demais pessoas que convivem com a criança. Com certeza, Marla, eu concordo plenamente com você. Ele precisa mesmo explicar para a criança que existem
objetos, técnicas que são específicos e que os pais, né, precisam estar atentos para que a criança não desenvolva desafios cada vez maiores, porque quando você corrige um problema cedo, esse problema tende a rapidamente se solucionar. Quando isso vai ficando cada vez mais um hábito negativo, fica mais difícil de você ajudar a criança depois, não é? Então, eu concordo com você. A única coisa que eu acho, Marla, é que no momento a gente não tem como esperar dos profissionais de saúde e não tem como esperar dos professores que eles saibam que ele precisa agir corretamente. Você entende o que eu quero dizer, assim, que eu vou explicar melhor. Eles não tiveram o conhecimento, quando eles estudaram, de que existem essas possibilidades. E vejam, eu não estou inventando nada disso sobre os canhotos. Eu estudei muito, eu fiz cursos fora do Brasil, eu li muitos livros em inglês. No momento aqui na quarentena eu estou ficando na casa dos meus pais, então eu não tenho esses materiais para mostrar para vocês. Mas em algum momento, quando eu já tiver voltado para minha casa, eu vou mostrar para vocês durante as lives os livros, quais foram os que eu li, quais são os materiais que eu descobri, né? Eu vou poder mostrar isso para vocês em algum outro momento. Então, tudo isso que eu falo tem base científica, são coisas que eu estudei. Mas isso tudo eu estudei fora do Brasil. É por isso que eu acho que os profissionais brasileiros não estão preparados para ajudar a criança canhota e a gente não pode esperar que eles estejam preparados. Muitas vezes, eles vão, inclusive, dizer que não tem nenhum problema, os canhotos sempre se viraram, porque, na verdade, eles não sabem que os canhotos não se viraram e eles não sabem que existe um jeito de ajudar essa criança a superar o desafio. Né? Marla fez um outro comentário. Sim, sou professora e só percebi as necessidades que um canhoto tem quando tive minha filha, que é canhota. Pois é, Marla, então assim, na sua experiência, que bom ouvir você. Na sua experiência, quando você fez seu curso de pedagogia, alguém te falou que você precisava ajudar uma criança canhota especificamente? Nunca, eu tenho certeza que ninguém lhe disse isso, não é? E eu acho isso uma pena, porque eu tenho certeza que você estudou bastante, ficou anos se preparando na faculdade, e isso não foi dito a ninguém. Isso não foi dito a ninguém que estava na sala com você, não só a você, mas a ninguém que estava com você, não é? Então é por isso, e foi exatamente por isso que eu resolvi dividir tudo que eu sei com vocês. Porque quando eu fiz esses cursos, quando eu li esses livros que eu comprei fora do Brasil, eu falei, gente, mas não é possível que esse conteúdo não seja compartilhado com outras pessoas que tenham filhos canhotos e que elas também vão perceber, às vezes, alguns desafios, outras vezes não vão perceber o desafio sem saber que existem objetos que não são adequados. Então, é por isso que eu estou aqui dividindo isso com vocês, para que vocês possam ter a oportunidade de ajudar o filho de vocês, assim como eu pude ajudar minha filha, assim como outras pessoas que fizeram curso comigo fizeram, ajudaram os filhos, professores para quem eu dei workshop também. Muitas vezes, algumas escolas já me chamaram para dar workshop, já dei workshop para escolas, mas mesmo assim, não é ainda, eu acho que a gente ainda não vive o momento em que a gente pode esperar que os professores sejam os responsáveis por ajudar nossos filhos. Nesse momento, a gente vai ter mesmo que assumir essa responsabilidade para que as crianças consigam, né, ter um desenvolvimento acadêmico o mais tranquilo possível, para que essas crianças possam estar na sala de aula e poderem prestar atenção no conteúdo sem se preocupar com as dificuldades, muitas vezes, da escrita, não é? E é por isso que, assim, eu queria ouvir a opinião de vocês também, se tiver alguém aqui no Instagram que gostaria, não é, de participar, eu gostaria de ouvir muito a opinião de vocês, porque eu acho que é sempre importante a gente ir discutindo e chegando a uma conclusão juntos, né? Então, assim, eu dei minha opinião, Marla completou aí com uma opinião que eu acho super válida, né, de que é verdade que os profissionais, quando eles percebem, seria importante eles comunicarem à família e a todo mundo que convive com a criança, né? Porque muitas vezes, sabe que isso que você colocou, Marla, é uma coisa muito interessante, assim, todos que convivem com a criança, né? Então, quem mais? Às vezes tem alguém que fica com a criança durante a tarde, que não necessariamente é a família, ou às vezes é a família, às vezes um avô que fica com a criança, ou às vezes algum ajudante, né, algum funcionário que a mãe precisa contratar para ficar com a criança. Todas essas pessoas que convivem, muitas vezes elas não sabem que a criança tem uma necessidade específica, e às vezes ou elas vão ficar impacientes, ou muitas vezes você vai encontrar pessoas que assim, não ficam impacientes, mas exigem da criança alguma coisa que não é esperado que a criança faça, não é?
Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, dá uma tesoura comum para a criança e espera que a criança use a tesoura comum na mão esquerda e quer que a criança corte perfeitamente. Então, a criança, quando você exige dela aquilo que ela não é capaz de fazer, mesmo que seja porque o objeto não é adequado, ela pode achar que o problema é com ela. Então, é muito importante quem convive com a criança canhota ter essa percepção de que a criança é canhota e de que existem objetos e técnicas que não são feitos para ela, né? Eu queria ler aqui os comentários da Raquel. O mundo é feito para o destro. Eu sou canhota e sei o que é isso. Eu aprendi a usar a tesoura com a direita porque não souberam me ensinar com a esquerda. Pois é, Raquel, que interessante. Você não é a primeira adulta que eu escuto dizer que aprendeu a usar a tesoura na mão direita. Já conheci uma médica que usava a tesoura comum na mão direita, ainda que ela seja canhota para tudo. A única coisa que ela faz era quando ela operava, ela usava a mão direita, porque ela precisava cortar os pontos, né, durante a cirurgia, com a mão direita, que ela usava a tesoura cirúrgica na mão direita. Mas veja só, Raquel, muito interessante isso. Na verdade, mais do que alguém ter te ensinado a técnica, você precisava que alguém tivesse também te dado uma tesoura, não é? Porque o que acontece é que uma tesoura correta, adaptada, né, por causa da... Eu, inclusive, tenho aqui, por coincidência, minhas filhas estavam estudando, uma é destra, outra é canhota, então eu tenho as duas tesouras aqui comigo, né, ó. As lâminas são diferentes. A lâmina, ó, essa aqui é uma tesoura comum, e a lâmina de cima, ela fica sempre do lado direito, ainda que você vire de cabeça para baixo. A lâmina de cima tá sempre do lado direito. Aqui, ó, essa é uma tesoura de canhoto. A lâmina de cima está sempre na esquerda. Ainda que você vire ela de cabeça para baixo, a lâmina de cima tá sempre. Então, pois é, Raquel, você tá falando aí, meu filho é canhoto, eu nunca vi. Pois é. Aí você vê que, assim, existem esses objetos que a gente não ouviu falar antes, sabe? Então, assim, quando eu descobri que minha filha era canhota, eu não sabia que existia tesoura para canhoto. Aí meu marido pesquisou na internet e disse, tem uma loja que vende produto para canhoto e parece que é importante ter uma tesoura. Aí eu fui na loja comprar a tal da tesoura e eu descobri, eu não morava aqui no Brasil na época, eu descobri vários produtos e eu descobri livros e eu descobri um mundo novo. E aí eu comecei, e a pessoa que me vendeu os produtos, ela era também professora de um curso para crianças canhotas. E ela me disse assim, é um mundo em que a gente precisa olhar de uma forma diferente, porque a gente precisa se colocar no lugar da criança para entender qual é o desafio que ela pode enfrentar. Então, é muito, para mim, naquele momento, foi um grande divisor de águas, né? Foi um momento em que eu fiquei muito surpresa de saber que existiam tantas coisas diferentes e que ninguém podia ajudar minha filha. A escola onde ela estudava não tinha ninguém que pudesse ajudá-la. Quando eu procurei a professora e pedi que a professora ajudasse ela, a professora me disse que eu deveria procurar um terapeuta ocupacional, que o terapeuta ocupacional queria ajudar minha filha. Então, ela, infelizmente, era uma professora absolutamente maravilhosa. Maravilhosa. Mas eu não sei se ela já estava sobrecarregada, eu não sei o que aconteceu com ela, ou se ela não quis assumir uma responsabilidade que ela achou que talvez ela não desse conta. Eu não sei o que aconteceu com ela, eu só sei que ela disse que ela não iria ajudar minha filha. E aí, por outras questões, eu terminei levando minha filha para outra escola, com uma professora super disposta a ajudar minha filha canhota. Mas ela não tinha a menor habilidade para ajudá-la. Ela não sabia o que fazer. Então, ela era muito legal, mas ela não sabia o que fazer. E aí foi quando eu falei para ela o que eu esperava, o que eu gostaria que ela prestasse atenção. Porque, senão, todo o trabalho que a gente faz em casa, muitas vezes, não vai adiantar, porque a criança vai ficar uma manhã inteira na escola, e aí, às vezes, ela vai voltar a ter um hábito na escola que não é tão legal, e aí a professora não vai orientar ela para melhorar aquela posição, às vezes, do lápis, que não está legal, do papel, né? Questões pequenas, mas que não são tão pequenas assim, que exigem da atenção de todo mundo. E muitas vezes vocês vão procurar professores e aí vai terminar acontecendo de os professores não terem disponibilidade de ajudar a criança. E eu tô falando isso porque isso aconteceu comigo algumas vezes. Como eu mudei algumas vezes de país, minhas filhas mudaram de escola algumas vezes. E aconteceu comigo em duas situações diferentes que os professores se recusaram. Uma foi essa professora que disse que eu procurasse um terapeuta ocupacional, e outra foi uma professora que disse
que ela não iria ajudar minha filha, porque ela não queria que minha filha se sentisse diferente. Então, ela ia fazer com que minha filha fizesse as coisas como os outros. Veja, aí ela me disse assim, eu sou professora há 20 anos, eu sempre fiz assim e eu vou continuar fazendo assim. E era uma professora muito boa, era uma professora amorosa, era uma professora incrível. Ela foi depois professora da minha outra filha mais nova, e ela era excelente. Então, não tem a ver com a capacidade da professora, não tem a ver com, né, com tudo que ela aprendeu, com tudo que ela sabe, com a experiência dela. Não tem a ver com isso. Tem a ver simplesmente com o fato de ela não ter recebido a informação adequada quando ela estudou, não é? Ela não recebeu essa informação. Então, eu não teria como esperar dela. E o que, para mim, foi muito marcante dessa experiência com as professoras que se recusaram é que fez eu desenvolver uma maneira de conversar com as professoras. Eu desenvolvi essa maneira própria minha para que eu pudesse conversar com as professoras sem elas se sentirem desrespeitadas ou invadidas, ou não se sentirem, muitas vezes, qual é a palavra que eu posso usar aqui? Se elas não sentirem que eu estou questionando, né? Eu, como mãe, estou questionando a maneira como ela ensina. O que a gente não pode é fazer com que o professor se sinta, né, desrespeitado dentro da sua metodologia. Não é essa a questão. Não é esse o intuito. Não é a gente exigir que o professor assuma uma responsabilidade que, no momento, ele não consegue assumir, porque ele não foi orientado para isso. Mas se é um professor que está aberto e disposto e disponível a trabalhar com a gente, eu acho que esse é o mundo ideal. É quando as responsabilidades são compartilhadas, é quando a gente tem a possibilidade de trabalhar junto, professores, pais e outros profissionais de saúde, todo mundo junto, para trazer para essa criança o maior conforto possível, não é? Eu quero ler mais alguns comentários aqui. Raquel, não sei se é uma pergunta ou se é uma afirmação, o que pode enriquecer na educação do meu filho pelo fato de ser canhoto. Muito, ser canhoto traz uma riqueza imensa em diversos aspectos, inclusive em termos de criatividade. Não é que existe alguma coisa, antigamente nas pesquisas se achava que os canhotos eram mais criativos porque tinha alguma coisa diferente no cérebro deles, que eles já nasciam com um cérebro diferente. E hoje se sabe que não tem a ver com o cérebro, tem a ver com a adaptabilidade. A criança, desde pequena, está num mundo que foi feito para destro, e por isso ela tem que, ela mesma, ela precisa achar novas maneiras de usar os objetos, né? Então, o cérebro dela está em constante atividade, ela está sempre buscando soluções. Então, são pessoas diferenciadas nesse aspecto. Elas estão sempre buscando soluções criativas para usar objetos que não foram feitos para elas. E, ao mesmo tempo, são pessoas que não ficam tão no automático, porque a gente vai ficando... Eu sou destra, né? Minha filha é canhota, minha mãe é canhota, então, porque minha filha era canhota e não tinha ajuda, é que eu fui estudar sobre isso e me tornei especialista nisso. Mas, até então, eu não tinha essa percepção de como os canhotos precisam o tempo inteiro estar buscando soluções, né? Eu vou ler aqui alguns comentários da Sara, não é? A Sara disse: não peguei a live no início, sou canhota e sei as dificuldades que tive e tenho. Tive que me adaptar ao mundo de destro. Verdade, Sara, é muita adaptação, mas isso é bom. É bom porque vocês ficam criativos e é bom também porque, veja só, você vai ficar a vida inteira exercitando seu cérebro. A gente, canhoto, vai terminando, né, ficando meio acomodado, porque vai tudo no automático, tudo que a gente faz já é feito para a gente mesmo. E para vocês isso é uma grande vantagem. Inclusive para o cérebro estar sempre em movimento, isso é bom. Você falou que seu filho de 3 anos é canhoto, demonstrou desde muito pequeno, então procuro comprar objetos para canhotos para ele. Super legal, Sara, já tem uns objetos que fazem tanta diferença na vida da criança, né, que eu acho que realmente vale a pena investir. Às vezes, em algumas situações, eles são mais caros, mas vale a pena. Eu acho que, né, parece que é muito importante essa percepção de que o canhoto pode ter um objeto para ele. E o mais interessante é que, assim, eu sempre me questionei por que alguns canhotos não compravam produtos próprios e por que alguns pais não compravam produtos para os filhos que fossem adaptados. E por muitos anos eu achei que as pessoas não compravam, por exemplo, uma tesoura de canhoto porque ela era mais cara. Aqui no Brasil a tesoura de canhoto é um pouco mais cara. Em alguns lugares é um pouco, em outros lugares é muito mais cara, não é? Do que a tesoura comum. Então, por muito tempo, eu acreditei dentro de mim que o que fazia as pessoas não comprarem alguma coisa adaptada, como uma tesoura correta, era a questão do preço. Até
que eu, em uma viagem, todas as vezes que eu viajei, graças a Deus eu tive a oportunidade de ir para muitos lugares interessantes, e todos os lugares onde eu vou, a primeira coisa que eu faço, e toda a minha família já sabe, e tá todo mundo feliz com isso, é que eu sempre vou numa loja de canhoto, e eu sempre procuro quem é o especialista em canhoto daquele país, para conversar com ele, para entender como é a realidade do país dele, e saber como é que a gente pode fazer aqui no Brasil. Então, eu fui ao Japão, tem um ano, e fui numa loja de canhoto lá, e na loja de canhoto ele vendia tesouras comuns, ele tinha uma seção só para canhotos, era uma papelaria muito grande, uma seção só para canhotos e uma seção de objetos comuns. E tinha vários objetos interessantes que eu nunca imaginei que existia, tinha um leque próprio para canhoto, tinha porque coisas próprias que os japoneses usam muito, e que eles já produziram especializados para canhoto. Tinha um leque diferenciado, um bule de chá diferente, umas coisas diferentes, né? Palitinho de comer, várias coisas diferentes. E tinha a tesoura para canhoto. Eu olhei o preço da tesoura para canhoto e era o mesmo preço da tesoura de destro. E aí eu perguntei para o dono da loja, né? Que era um dos especialistas lá do Japão. Eu perguntei para ele assim, por quê? Como que você consegue ter o mesmo preço dos dois produtos? No Brasil, o preço não é o mesmo. E aí ele falou assim, não, aqui as empresas conseguem produzir e manter o mesmo preço. E aí eu perguntei para ele, e como é a venda? Você consegue vender os dois produtos iguais? Os canhotos sempre compram tesouro para canhoto? Ele disse não. E aquilo me deixou surpresa. Eu falei, como é possível que você tem um produto especializado com o mesmo preço e a pessoa compra uma tesoura comum para uma criança desta, sendo que existe essa tesoura? Daí ele me deu duas explicações que começaram a fazer sentido para mim. Ele disse, muitas vezes os pais não entendem a importância de uma tesoura específica para uma criança canhota. Às vezes, porque os pais são destros e não sabem que na hora de cortar, a criança não consegue ver o que ela escreve, e a tesoura, a lâmina da tesoura comum na mão esquerda, mastiga o papel, corta errado, mas não faz o corte perfeito, não é? Então, tinha essa questão dos pais não saberem que era um desafio para a criança, muitas vezes. Às vezes, ainda que os pais fossem canhotos, eles não sabiam que, se ele tivesse usado aquele outro objeto, teria sido mais fácil para ele. Então, tem uma questão de falta de informação. Infelizmente, não tinha essa informação. E, além da falta de informação, tinha também uma questão de, muitas vezes, o pai não querer ir até a loja para comprar uma tesoura diferente. O pai já estava, muitas vezes, numa loja para comprar os outros materiais escolares, né? Vai começar o ano escolar, ele vai lá naquela papelaria e já compra tudo de uma vez. Ele não quer ir até uma loja especializada para comprar uma tesoura. Ou, muitas vezes, não quer pedir pela internet e pagar o frete de uma tesoura. Não é? Então, muitas vezes, acontece isso, assim, a falta de informação de todas as pessoas, porque essa, apesar de não ser uma informação muito, muito nova, são pesquisas recentes. Não é algo que existia há 10 anos, por exemplo. É um campo novo de estudo, não é? De ensino. Então, a gente vai ajustando, e à medida que o que eu acredito é que à medida que os pais vão compreendendo e vão demandando, é possível que isso passe em algum momento a ser um conteúdo das faculdades de pedagogia, de terapia ocupacional, de fisioterapia, de medicina, de todas as áreas, não é? Josimar falou, mesmo os objetos específicos para canhoto é necessário técnica para manusear. Verdade, Josimar. Josimar, né? Desculpa. Inclusive, a tesoura tem uma técnica própria mesmo. É você começar a cortar no sentido anti-horário ao invés do sentido horário. Essa é uma técnica específica para o uso da tesoura. É verdade. É muitíssimo importante que, quando a gente adquire um produto, a gente procure a técnica para que essa criança consiga usar com conforto o objeto, não é? Quero ler um pouco mais aqui dos comentários. Raquel falou, meu filho é canhoto, nunca vi. A Sara falou, já comprei a tesoura para canhoto. Procura abridor de latas próprio. Existe sim, Sara, existem uns muito interessantes. Existe o abridor, mas os abridores que eu conheço até hoje são mais esses abridores de manivela. Eles têm com a lâmina diferente para que apoie. E tem também, sabe o que, Sara, que é muito legal? Como é que chama isso? Descascador de verduras. Tem uns descascadores de verduras que são super legais, porque a lâmina, o que acontece?
O que eu já vi 2 tipos de descascador que pode funcionar muito bem para o canhoto. Um é com a lâmina específica para canhoto, e outro são descascadores que a lâmina, ela não é inclinada, ela é reta, então você pode usar tanto na mão direita quanto na mão esquerda. Então, quando vocês forem comprar um descascador de verduras, por exemplo, prestem atenção na lâmina. Se a lâmina ela tiver virada de algum jeito, você tem que observar se é uma lâmina que é feita para destro. Se a lâmina estiver reta, ela pode ser usada em qualquer uma das mãos. Mas existe muito mais do que a gente imagina o descascador com a lâmina para destro. É por isso que vocês precisam prestar atenção. A Sara escreveu, já comprei a tesoura. O Raimundo disse, na verdade, minha filha está na iniciação e tenho a mesma preocupação. É importante, viu, Raimundo? Tem que ter mesmo esse olhar de observação para a gente perceber o desafio e a gente poder ajudar a criança com os objetos e com as técnicas, como disse o Josimar lá no YouTube. Então, aqui, a Sara disse, meu filho estuda em uma escola Montessori. Super legal, Sara, a professora da minha filha, que se dispôs a ajudá-la, era numa escola montessoriana também. Infelizmente, ela não tinha as técnicas para ajudar minha filha, mas ela tinha muita disposição. E aí, quando eu pedi a ela que observasse como a criança estava, como a minha filha, né, Lili, estava segurando o lápis, ela fez direitinho esse trabalho junto comigo e fez muita diferença, me ajudou bastante. A Joyce pediu para participar. Joyce, acho que eu vou te chamar aqui em um minutinho. A Sara disse aqui no Brasil, quais são os objetos próprios para canhoto e onde encontro? Tesoura já achei. Aqui no Brasil tem régua própria para canhoto, cadernos com a espiral, que ao invés da criança ficar machucando a mão, tem caderno com espiral em cima e com a espiral também do lado direito. Tem vários produtos para destros ou para canhotos, é que o nome da loja tem destro no meio, por isso que eu me confundi. E aí vocês podem olhar na internet, assim, esses vários produtos que eles vendem lá, abridor de lata, várias coisas. A Aline disse que tem bastante dificuldade em praticar atividade de dança em academia. Quando o professor fica na frente, eu tenho que desenvolver atividade de forma espelhada. Exatamente, Aline, isso é uma coisa. Eu fiz uma live sobre esportes, eu não sei se você estava aqui, né, nesse dia, mas é exatamente isso que acontece muitas vezes na aula de dança, não só na academia, imagina na escola, a criança praticando, né, aula de dança, e não só aula de dança, como muitas vezes ginástica rítmica, né, ginástica, quando a criança tem que fazer os movimentos, e se o professor não faz de um jeito que a criança consiga perceber a técnica e olhar e copiar e aprender aquela técnica, fica difícil para a criança. E muitas vezes também na hora de girar, na hora de dançar e de girar, porque o movimento natural, o instintivo para um destro é o movimento no sentido horário e para o canhoto é no sentido anti-horário. Então, muitas vezes, na hora de girar numa dança ou numa aula de ginástica, na hora de girar, às vezes acontece de uma criança bater na outra, por isso, né, por essa questão do girar. Então, nas aulas de dança, muitas vezes acontece mesmo. A Aline disse, também tenho dificuldade de aprender a tocar instrumentos com professores destros, simplesmente não consigo. Infelizmente, nem tudo é possível adaptar. Pois é, essa é outra questão que, assim, eu não sei se vocês já estão inscritos no workshop, queria, inclusive, falar rapidamente sobre isso. Comecei as aulas agora, dia 11, e vão até amanhã, são 3 aulas online e gratuitas do workshop Libere o Potencial do Seu Filho Canhoto. Na aula 1, eu falei dos desafios que as crianças canhotas enfrentam em 4 setores da vida escolar. Sala de aula, em que eu dividi pré-alfabetização e alfabetização, nos esportes, na música e na computação. E aí, Aline, isso faz eu lembrar sobre isso, né, sobre os instrumentos, que o professor ele precisa prestar atenção nos instrumentos e ele precisa prestar atenção na técnica, para que a criança tem a possibilidade de aprender com tranquilidade. Quando é um instrumento que muitas vezes não requer nenhuma diferença entre a mão direita e colocar de lado, porque aí as cordas ficam invertidas. Aí, muitas vezes, existem instrumentos que ajudam, como, por exemplo, a flauta. Muitas vezes, a maneira de apertar a flauta, se a escola tem a possibilidade, muitas vezes, de oferecer, né, não só instrumentos próprios, mas a maneira. E, às vezes, não exige muito da escola, exige só um pouco de atenção e disposição dos professores para poder ajudar a criança. Kelly falou, eu nunca imaginei que tivesse tanta coisa feita para canhoto. Nossa, muito importante você trazer todas essas informações. Pois é, Kelly, assim, eu fico tão surpresa. Todas as vezes que eu encontro objetos novos, eu vou pensando, meu Deus, outro dia eu vi um bumerangue. Um bumerangue para canhoto, porque na hora que você lança o bumerangue, a maneira como ele gira é para ser jogado com a mão direita. Então, existe um bumerangue próprio para canhoto. Deve ter sido alguma coisa inventada na Austrália, né? Que eles adoram brincar de bumerangue, mas eu achei aquilo muito interessante. A Elaine falou, comprei um abridor de latas para canhotos para minha avó, porque lembro de como era difícil para ela abrir
uma lata, tadinha, passou 80 anos sofrendo. Elaine, que linda você. Quero te dizer nesse momento que eu fico muito feliz quando a gente consegue ajudar as pessoas mais velhas, porque elas merecem, depois de tantos anos, sem ter o objeto adequado, não é? Você sabe que outro dia eu recebi um comentário no Facebook muito interessante. A mãe dizia assim: eu queria que há 20 anos, quando minha filha era pequena, eu tivesse acesso a essas técnicas, mas nunca é tarde. Esse foi o comentário dela. Daí me veio essa pessoa se compreender e a pessoa ter acesso a uma coisa que torne a vida dela mais confortável. Então, muito legal você ter dado esse presente para sua avó, ela merece, né? Então, e quando você vê que ela tem algum desafio, que às vezes esses desafios que eu tô falando que as crianças podem enfrentar, os adultos também podem. E é bom você explicar para ela, sabe, Elaine, que esses desafios que ela encontra às vezes é porque os objetos não foram feitos para canhoto e que isso às vezes traz um conforto. O que acontecia com minha mãe, por exemplo, eu queria compartilhar rapidamente com vocês, é que minha mãe, muitas vezes as pessoas diziam que ela era desastrada na cozinha. Claro, não tinha nada na cozinha que era adaptado para ela. Além disso, as coisas todas eram organizadas na cozinha para ser fácil para os destros. Então, eles colocavam os ingredientes, os instrumentos, tudo lá direito. E toda vez que ela ia com a mão esquerda pegar essas coisas, fazia uma bagunça. Então, as pessoas diziam que ela era desastrada. Queriam entregar as coisas para ela segurar com a mão direita. É lógico que ela não tinha habilidade para, por exemplo, colocar uma água, um suco com a mão direita. Aí ela terminava derramando as coisas mesmo, porque não era a mão dominante dela, né? Então, muitas vezes, é bom para o adulto canhoto também se compreender nesse processo. E acho que a gente pode usar essas informações para ajudar também os adultos, né? O Josimar lá no YouTube falou como participar desse curso de desenvolvimento potencial do filho canhoto. Olha, Josimar, o link para inscrição, ele está na bio do Instagram. Você tem Instagram? Se você não tiver, eu vou tentar colocar aqui para você, no chat do YouTube, o link que você pode clicar. E as aulas só vão estar disponíveis até domingo. Por quê? Como eu dou muita atenção para responder as perguntas, eu não vou deixar a aula disponível depois de domingo. Então, quem ainda não assistiu, vai lá assistir as aulas. É muito importante assistir logo as aulas e assistir as aulas de 1 e 2. Essa 1 foi sobre as 4 áreas. A aula 2 foi sobre técnicas específicas para ajudar a criança com a escrita. E a aula 3, que vai ser liberada amanhã, é uma aula que fala em que eu respondo perguntas que me foram enviadas essa semana. Então, tá super interessante, assim, a participação das pessoas, as perguntas. Então, a aula de amanhã é uma aula que eu tô muito feliz em fazer. Eu vou gravar ela hoje, porque eu estava esperando as perguntas chegarem, né? Deixa eu continuar a ler aqui um pouco. Raimundo disse, existe também caderno para canhoto? Existe, Raimundo. Principalmente porque os cadernos, eles têm os cadernos de arame, né, de espiral. Quando a criança vai escrever que fica com a mãozinha em cima, aqui vai machucando. Então, a criança, às vezes, termina levantando a mãozinha para escrever, para não machucar. Então, o que é importante da criança canhota? Ou ela não ter caderno de espiral, né? Ela ter esses cadernos comuns sem espiral, ou a espiral ser em cima ou do lado. Existem cadernos já vendidos dessa maneira, e o que eu já fiz, que funcionou muito bem também, que eu peguei porque minha filha queria uma capa específica para o caderno, foi que eu comprei o caderno na papelaria com a capa que ela queria, do gatinho, levei numa papelaria, pedi para eles tirarem o espiral de um lado e pedi para que colocasse o espiral em cima. Ficou ótimo, super funcionou. Então, existe essa possibilidade de você colocar o espiral ou em cima ou do lado direito, para que a criança possa escrever sem machucar a mãozinha, não é? A Samara disse, boa tarde, me atrasei novamente. Samara vai estar disponível 24 horas no Stories. Você pode assistir o começo depois, viu? Mas se você tiver alguma dúvida específica, você me fala. Você atende aluno autista? Nunca atendi, Samara, porque não é minha especialidade. O que eu faço é só dar algumas instruções específicas para que as mães possam ajudar, né, ou os profissionais possam ajudar a criança autista dentro dessas informações que eu compartilho. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Sara disse, pegando o gancho da Aline, eu nunca aprendi a fazer crochê. Sempre saía errado, agora que percebi que não estava errado, e sim o direito ficava do lado contrário, exatamente. A maioria das pessoas que eu conheço que fazem uns trabalhos lindos de crochê, canhotos que fazem trabalho lindo de crochê, aprenderam fazendo essa coisa do espelho, que a Aline falou, que é uma ideia brilhante, não é? É você ficar de frente para a pessoa, porque, veja bem, aqui, ó, eu tô de frente para vocês, né? Então, essa é a minha mão direita, mas para vocês que estão aí, então, vocês estão vendo como se fosse minha mão esquerda. Então, fazer essa observação de frente para a pessoa ajuda vocês. E isso, inclusive, por exemplo, é uma coisa que a gente fala quando está ajudando a criança pequena, canhota, a dar laço no sapato. Se você fica do lado dela e você é destro, a criança não vai conseguir fazer, né? Você pega primeiro
o laço com essa mão, a criança pega com a outra. Então, ficando de frente é sempre mais fácil para orientar a criança. A Joyce falou, tem algum teste que a gente possa fazer para saber se a criança é ambidestra? Meu filho de 7 anos escreve com a mão esquerda, mas muitas vezes ele usa a direita para pegar objetos. Joyce, ser canhoto é usar a mão esquerda para 70% ou mais das atividades. Isso significa que muitas vezes a criança canhota, ela escreve com a mão esquerda, mas ela vai fazer algumas outras coisas com a mão direita, como escovar os dentes, como pentear o cabelo. O ambidestro é só 1% da população. É uma pessoa que consegue fazer absolutamente tudo com as duas mãos. Então, o que ela vai fazer? Ela vai escrever com as duas mãos, perfeitamente. Você já viu, por exemplo, no Instagram, umas pessoas que desenham assim, ó, com as duas mãos? Esses são os ambidestros. Eles conseguem fazer tudo com as duas mãos, simultaneamente. Eles conseguem, por exemplo, escovar os dentes com uma mão e com a outra com habilidade. Ele consegue pentear o cabelo com as duas mãos com tranquilidade. Muitas vezes, Joyce, o que acontece é isso, é que o seu filho, ele pode ser uma pessoa que usa a mão esquerda para 70% das coisas e ele usa a mão direita para algumas outras coisas. O importante, Joyce, é você observar, e isso é fundamental, veja, é muito importante você observar se quando a criança canhota está usando, porque ela está copiando algum adulto destro, isso acontece muito, a criança é canhota, mas ela vê o adulto ou os amiguinhos da escola usando a mão direita e ela termina tentando usar essa mão direita, às vezes sem habilidade. Então, se você perceber que seu filho está usando a mão direita sem habilidade, você pode sugerir que ele tente com a mão esquerda, e aí você vai ver que ele vai fazer com tranquilidade. Então, Joyce, prestar atenção se ele está usando o objeto com tranquilidade ou com dificuldade. Se é com dificuldade, aí é sugerir que ele use a mão esquerda e ver como é que isso funciona para ele. Tem uma pergunta aqui do José Chiado. Seja bem-vindo aqui no YouTube. Queria saber se eu consigo fazer minha filha virar ambidestra. Veja, José, não. Ser canhoto é uma característica genética que é desenvolvida quando o bebê ainda está na barriga da mãe. É com 8 semanas, quando o bebê ainda está terminando de formar a coluna e ainda não formou o cérebro, que essa característica é encontrada e desenvolvida. Então, não é possível modificar, porque é uma característica pessoal e individual da pessoa. E no momento que a gente tenta fazer com que a criança use a mão direita, e ela não tem habilidade, a gente termina fazendo com que a criança se sinta mal, né? Vai afetar a autoestima dela e muitas vezes ela pode desenvolver, por exemplo, gagueira. Existem várias crianças que se tornam gagas e aí foi feito um estudo se ser canhoto fazia com que as pessoas fossem gagas. E o que eles concluíram após o estudo é que se você força uma criança canhota a usar a mão direita, ou seja, se você tenta fazer com que ela seja ambidestra, aí você traz para ela uma fragilidade de autoestima, porque ela começa a duvidar da capacidade dela de fazer as coisas. Já que, quando ela usa a mão direita, ela não tem tanta habilidade nem força. Então, é muito importante a gente respeitar. Existem objetos que só podem ser usados na mão direita, para que a criança não se machuque. Então, nesse caso, você pode tentar colocar o objeto na mão direita da criança. Mas, ainda assim, é preciso observar se ela tem possibilidade de usar daquele jeito. Eu vou ler só mais alguns comentários aqui. Elaine falou, eu faço isso com as apostilas da minha filha, coloco a espiral em cima. Funciona super bem, não é, Elaine? Funciona realmente muito bom. Bem, que bom. Oi, Graziela. Carla chegou aqui também, que está sempre aqui com a gente. A Marisa. A Samara disse, entrego nas refeições o talher à minha filha e automaticamente ela come com a mão esquerda. Quando ela muda a mão, quando ela muda de mão, sempre me pede ajuda. 2 anos e 4 meses. Samara, que interessante saber, né? Assim, você conseguir observar isso dela já tão pequenininha. Eu só consegui observar isso na minha filha com relação aos talheres já com 4 anos e meio. Então, eu acho muito legal quando a gente já desde pequeno consegue ir observando como é que a criança está usando o talher. E a Aline disse, tá, então estou em dúvida. Me fale, Aline, qual é a sua dúvida? Que aí a gente conversa aqui um pouquinho. A Marisa falou na escola o que fazer com aquelas mesas para destros, explicar para o professor qual a mesa adequada, como auxiliar a escola em relação a isso. Veja, tem 2 questões com relação à mesa, Marisa. Uma é se é carteira de braço, essa carteira que a gente apoia o braço e que tem, ela é estreita, né?
e que você apoia o braço, né? Então, essa carteira, ela é terrível para criança canhota, porque a criança escreve com o braço pendurado. E aí a criança termina cansando o ombro ou girando o corpo e dando problema na coluna. Conheço vários canhotos adultos que, quando escutam meus workshops ou quando assistem as minhas lives, relatam que ficaram com dores e problemas pela postura errada na hora de escrever, por causa das carteiras comuns. Então, existem as carteiras que são para canhoto, que ao invés do braço ser do lado direito, é do lado esquerdo, e elas são, em muitos municípios, obrigatórias. As escolas precisam, em vários municípios, no município do Rio de Janeiro, tem vários municípios que chamam mobiliário adequado para criança canhota. Existe uma lei, um projeto de lei em votação no Congresso Nacional para que isso se torne nacional, para que o Brasil inteiro tenha uma lei exigindo que as escolas tenham a carteira. Então, o que eu posso sugerir para vocês é que vocês perguntem à escola. Não exijam, porque muitas vezes, quando você exige, você cria uma certa uma postura defensiva da escola. Mas você pode perguntar se a escola tem uma carteira adequada, que vocês sabem, que vocês ouviram uma palestra sobre isso, e que é fundamental que a criança tenha uma carteira adequada por uma questão de postura, que pode afetar para o resto da vida da criança a postura dela, a coluna e o ombro, e que, além disso, vai trazer cansaço para a criança na hora de escrever, porque escrever com o braço, vocês podem imaginar, vocês passar, né, o dia escrevendo, a manhã inteira ou a tarde inteira escrevendo com o braço pendurado. Isso traz muito cansaço, muita frustração. A criança não consegue copiar na mesma rapidez que está sendo colocadas as coisas no quadro, ainda que quando eu fale criança, eu queria dizer adolescente também. Em qualquer idade, é muito ruim, desgastante, você escrever com o braço pendurado. Então, vocês podem pedir para a escola, se é possível, adquirir um mobiliário adequado, uma carteira que seja própria para canhotos, não é? Viu? E a segunda questão sobre a mesa, Marisa, na escola, que eu falei que tinha duas questões, uma é a carteira de braço, a segunda questão é mesas compartilhadas. Se a criança divide a mesa com outra criança, que a criança canhota esteja sempre do lado esquerdo. Por quê? Se a criança fica do lado direito, ela vai bater o cotovelo no amiguinho dela, que é destro. E quando duas crianças batem o cotovelo, não é só ruim, né? Não é só chato, mas ela também vai girar o corpo para ter espaço para mover o braço e escrever. E isso é muito ruim para a postura da criança. Então, a gente precisa que, se é uma mesa compartilhada, a criança sente na esquerda, e se é uma cadeira de braço, que a gente possa pedir à escola se existe a possibilidade de conseguir o mobiliário adequado. Essas carteiras, né, que existe para vender e que a escola precisa ter para todos os alunos, não é? Então, todos os alunos merecem ter conforto na hora de escrever para poderem aprender com tranquilidade. Kelly perguntou, às vezes queremos impor o nosso jeito sem má intenção, mas eu aprendi aqui com você o quanto isso pode ser ruim para os nossos filhos. É verdade, Kelly? Às vezes a gente não tem má intenção mesmo, às vezes a gente não tem conhecimento, a gente, né, busca a criança, ajudar a criança e fazer as coisas pela criança do nosso jeito, e isso termina afetando não só a autoestima da criança, como a maneira dela fazer as coisas, porque ela não aprende a fazer as coisas do jeito que é o melhor para ela, que é com a mão esquerda dela, né? A Aline disse, então, há muitos anos usando as duas mãos para tudo. Enfim, até escrever, apenas uso a esquerda para previsão e agilidade. Olha que legal, Aline. Interessante isso, né? Que você gosta na agilidade de usar a sua mão esquerda, né? A Carla disse, estou a brincar com o Zeca e peço-lhe para apanhar coisas. E olha que por vezes está a apanhar com a direita. É comum, viu, Carla? É comum que na idadezinha dele, ele também, às vezes, experimente a outra mão. É uma questão de observar quais são as vezes que ele usa a mão direita, as vezes que ele usa a mão esquerda. E se ele está confortável, deixar. A gente não interfere quando a criança está se sentindo confortável. A Laura falou, verdade, tenho 16 anos. Oi, Laura, quanto tempo? Fui fazer uma prova de vestibular, lá só tinha mesa de destro. Eu fiquei por quase 3 horas fazendo a prova. Tive que sentar toda torta, mas me deu uma dor nas costas depois. Pois é, Laura, é terrível você escrever e se concentrar com o braço pendurado. Imagine isso todos os dias, né? Você ficou 3 horas e já saiu com dor nas costas. Imagine você fazer isso todos os dias, por muito tempo,
isso vai trazer problemas mesmo, escoliose, problemas graves de coluna. Eu não sou médica, eu não posso dizer quais são as doenças que podem advir disso, mas eu sei que traz problemas. A Aline disse, para desenhar, usa as duas mãos. Engraçado isso, verdade. É uma habilidade, né? É uma característica. Cada pessoa tem essa característica própria e é interessante de perceber, assim, né? Eu vou aqui... Peraí, que eu... duas pessoas enviaram um convite para participar junto, mas agora, infelizmente, eu preciso terminar a live, porque eu tenho um outro projeto agora em seguida que eu preciso dar andamento. Mas eu convido vocês para amanhã virem para a live às 12h15 e me convidem aí para entrar. Eu estou sonhando com a hora que vocês vão aqui conversar comigo, me contar a vida de vocês, como é para vocês, que funciona, viu? Sejam bem-vindos, muito obrigada. Queria agradecer a presença de vocês e queria fazer um convite, mais uma vez, para vocês se juntarem a mim e a várias outras mães e pais que estão assistindo o workshop Libere o Potencial do Seu Filho Canhoto. Esse workshop, ele vai acontecer do dia 11, a primeira aula foi liberada no dia 11, a segunda aula foi liberada ontem, no dia 13, e a terceira aula vai ser liberada amanhã, no dia 15. Essas aulas são online, são gratuitas, e elas vão estar disponíveis até o dia 17. Amanhã eu vou responder várias perguntas que me foram enviadas, e eu conto com a presença de vocês, para vocês assistirem às aulas, me dizerem o que vocês acharam, tirarem dúvidas, tá bem? Eu espero vocês lá. O link para inscrição está aqui na bio do Instagram. E no YouTube, fica embaixo, eu vou mandar agora para o pessoal do YouTube pelo chat, tá bem? Um abraço, até amanhã, espero vocês amanhã aqui, às 12h15. Tchau. Agora eu vou mandar aqui para o pessoal do YouTube. Eu vou mandar para vocês agora o endereço, tá? Vocês me dão só um minutinho. Enquanto isso, se vocês tiverem alguma outra pergunta, vão escrevendo aqui, mas eu vou mandar agora aqui para vocês rapidinho o link de inscrição para vocês poderem se inscrever viu, principalmente você que pediu, não é? O Josimar pediu o link para se inscrever. Eu estou pegando aqui, tá? Josimar, só um minutinho, me dê aqui um minuto, infelizmente eu não estava com ele antes. Espera aí, achei aqui o link, já passo para vocês esse link para vocês poderem se inscrever. Eu espero vocês lá, tá? Colocando aqui. Pronto. Tá aí o link aqui no chat, tá? Vocês podem se inscrever clicando nesse link, coloca o e-mail, e aí quando você receber esse e-mail, você precisa confirmar, tá? Também queria o link, não tem o Instagram.